A paz do Senhor, meus amados. Hoje nós estaremos meditando em Oséias, capítulo 11, de 1 a 5. A epígrafe é: a ingratidão de Israel, ameaças e promessas. O versículo 1 diz o seguinte: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas, como os chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas. E lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei. Porque recusavam converter-se. Então, irmãos, esse texto, ele nos fala da ingratidão de um povo. Esse povo se chamava Israel. Israel significa aquele que luta com Deus. É o nome dado a Jacó, porque Deus mudou o nome de Jacó, de suplantador, que era um lutador de artes marciais, que derrubava o seu oponente pegando pelas pernas e o jogava no chão. Porque quando ele nasceu grudado aos pés do seu irmão gêmeo, Esaú. Então o seu pai lhe deu o nome de Jacó, suplantador. Mas muitos anos depois, que ele fugiu da terra de Israel e ele foi parar na casa do seu sogro, ele se casou e ficou 20 anos lá. Quando ele retorna, ele luta com Deus e Deus troca o seu nome. Depois dele insistir com Deus que o abençoasse. E ele passa a se chamar Israel, que significa aquele que luta com Deus. E este povo, que sempre conhecendo os oráculos de Deus, conhecendo o poder de Deus, era um povo desobediente, era um povo ingrato. Mesmo conhecendo os oráculos de Deus, eles eram ingratos. Dado que eles não reconheceram que o próprio Deus havia chegado, depois de 4.000 anos de história de promessa, que o próprio Deus havia chegado ali em pessoa, na pessoa de Jesus Cristo, mas eles o rejeitaram.
Então, a Bíblia diz que quando Israel era menino, Deus está falando, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Quer dizer, é um paralelismo hebraico, está se referindo também àquela profecia com relação a Cristo, quando ele fugiu de Belém de Judá para o Egito e depois voltou, mas o sentido original é que Deus escolheu Moisés e capacitou Moisés para ir até o Egito e ali tirar o povo de Israel do Egito. Então, quando Israel era menino, quer dizer, eles eram ainda pessoas, uma nação nova, com 400 anos, ali escrava, e para Deus eles ainda eram meninos. Diz a Bíblia que Deus os amou. E do Egito chamou eles como filho. Mas como os chamavam, a terra acabará, mas tu continuarás. assim se iam da sua face. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Então, quando, da mesma forma que Deus os chamou, quando os outros povos, com costumes diferentes, que tinham os Baalins, que era uma espécie de escultura, os Baalins, que eram uma espécie de imagem, de escultura, eles saíam da face de Deus e iam até a face dos Baalins e ali sacrificavam e queimavam incenso, quer dizer, levavam incenso, queimavam, faziam aroma.